Olá, povo católico, aproveitar esse tempo de tríduo pascual para falar da quinta-feira santa, onde acontece a cerimônia de lava-pés. Cerimônia essa que não é uma invenção da igreja, mas foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Esta cerimônia pode se fazer doravante em todas as igrejas, a exemplo de Cristo que lavou os pés dos apóstolos. O celebrante lava os pés de 12 homens, que são conduzidos processionalmente pelo diácono ou subdiácono até a capela mor. É bom sempre ressaltar isso. O lava-pés, instituído por Jesus Cristo, foi nos 12 apóstolos, e ele mandou que a sua sucessão apostólica continuasse a fazer essa celebração, essa cerimônia. Em tempos onde as autoridades da igreja parecem não ter mais zelo pela fé, as autoridades da igreja hoje parecem agir como lobos devoradores das ovelhas, lobos em pele de cordeiro. Sempre bom deixar claro que o lava-pés é de 12 homens. Provavelmente vai se ver por aí os apóstatas esse clero moderno apóstata já deve ter casos onde eles lavam pés de mulheres e até de transexual. Tudo isso como um escárnio à própria fé que eles tinham que ser o primeiro a defender. E eles continuam o processo de destruição. A página do Evangelho que se acabou de ler é das mais comovedoras. O discípulo amado conta-nos como Jesus, após ter dado aos discípulos o mandamento novo de se amarem uns aos outros, como eles os haviam amado, se prostra de joelho diante de cada um e lava-lhes os pés. A igreja, ao repetir este gesto, inculca-nos o ensinamento do Senhor. Eis onde se deve chegar o amor do próximo. O servo não está acima do Senhor. O que o mestre fez é para ele o fazer também. Enquadrada assim na paixão, esta lição é concludente. O dever da bondade e perdão, o serviço dos outros, são coisas que, para o cristão, não conhece limites. Amado por Deus, ele tem, por sua vez, de amar os seus irmãos, perdoando o que tiver de ser perdoado. Exigência absoluta de adotar esta lei sob pena de não ter parte com Cristo, sob pena de vir a ser finalmente excluído do seu reino. Talvez não haja no Evangelho um ensinamento tão essencial. Vamos falar aqui também um pouco dessa questão do lava-pés, entender que isso já fazia parte da cultura oriental. Devido ao uso generalizado de sandália nos países orientais, a lavagem dos pés era reconhecida quase em todos os lugares, desde os tempos mais remotos, como um dever de cortesia a ser demonstrado aos hóspedes. Podemos ver isso no Gênesis capítulo 18, versículo 4, no 19, versículo 2, no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 44. O ato de Cristo após a última ceia também deve ter-lhe conferido um profundo significado religioso e, de fato, até a época de São Bernardo, encontramos escritores eclesiásticos aplicando essa cerimônia o termo sacramentum, em latim sacramento, em seu sentido mais amplo, com o qual, sem dúvida, queriam dizer que ela possuía a virtude do que hoje chamamos de sacramental, ou seja, era algo muito importante, um gesto muito importante a ponto de ser classificado como sacramento, que hoje é o que conhecemos como sacramental. O mandato de Cristo para lavar os pés uns dos outros deve ter sido entendido desde o princípio em sentido literal, pois São Paulo, no livro 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 10,
implica que uma viúva a ser honrada e consagrada na igreja deveria ser aquela que deu testemunho de suas boas obras, se recebeu abrigo, se lavou os pés dos santos, olha aí o lavar pés, como parte de uma doutrina evangélica. Podemos dizer então que essa tradição jamais foi interrompida e a Igreja Católica de Cristo continua essa prática até os dias de hoje. Essa prática também, deixa eu ver aqui, vou passar aqui um pouco mais o texto. A prática litúrgica de lavar os pés parece ter se estabelecido no Oriente e no Ocidente, ou seja, nas duas metades do mundo. No ano de 694, o 17º Sínodo de Toledo ordenou a todos os bispos e sacerdotes em posição de superioridade, sob pena de excomunhão, olha aí, sob pena de excomunhão. Ou seja, não é um ato vazio, não é um ato, uma simbologia sem valor. Sob pena de excomunhão, que lavassem os pés daqueles a eles subordinados. O assunto também é discutido por Amalário e outros liturgistas do século IX. Na segunda metade do século XII, o Papa lavava os pés de 12 subdiáconos após missa e 13 homens pobres após o jantar. O Caeremoniale Episcoporum determina que o bispo deve lavar os pés de 13 homens pobres ou de 13 de seus cônegos. Lógico que isso aí é uma regra que pode mudar. Pode ser que essa regra provavelmente já deve ter sido extinta. A gente está aqui relatando isso só para mostrar que não é uma invenção nova. É algo que já vem desde do mandamento de Cristo e que a igreja jamais deixou de celebrar. Então, não é um ato vazio, não é um ato simbólico, é algo que Cristo mandou, tanto que no Missal Romano, uma das fontes do texto que eu estou lendo agora, no Missal Romano chama de lava-pés ou mandato, porque foi Cristo mesmo que mandou. E lógico, a igreja, como sua fiel depositária da fé, como a instituição na qual Cristo depositou a fé através dos 12 apóstolos, ela discerne tudo aquilo que é periódico, tudo aquilo que pode um dia deixar de ser feito, como aquilo tudo que é perene. E como vimos aí ao longo dos séculos, o lava-pé não é uma simbologia barata, não é uma simbologia opcional, não. Já chegou ao ponto, como foi lido aqui, que o concílio o 17º Sínodo de Toledo, sob pena de excomunhão, ordenou que os bispos lavassem os pés de seus subordinados. Então, essa postagem é para mostrar para os católicos que não entendem, mas que sabem que tem essa cerimônia, até participam, mas que não sabem o porquê. Se ajudou, aí a você que ouviu na sua fé, reparta essa informação com outras pessoas que também possam querer ter esse conhecimento.